sejam agora duas cargas positivas, Q1 e Q2, distantes uma da outra 6 centímetros. Uma está em 3 centímetros, positiva aqui no eixo X, e outra está em menos 3 centímetros. Quero saber qual que é o campo elétrico em um ponto aqui no eixo Y, distante 4 centímetros. Precisamos ver as expressões 5.8 do material de vocês, que vai mostrar como uma expressão geral de como calcular o campo elétrico, as componentes do campo elétrico, né? Seja X, Y ou Z. Neste caso, as duas cargas têm mesmo sinal e também mesmo módulo. Elas valem 1 nanocoulomb. Então, o campo elétrico, vejam que se é uma carga positiva, o campo elétrico é divergente, ele sai dessa carga positiva. Então, neste caso, nós temos o campo elétrico apontando aqui, né, para fora da carga positiva. O mesmo acontece aqui com o Q1, nós temos o campo elétrico E1. Agora, eu precisava decompor esses dois vetores em X e em Y para poder fazer o cálculo do campo elétrico resultante. Quando eu decomponho E2 na direção aqui do eixo X, eu vou ter um vetorzinho EX2 que aponta para a direita. Para decompor E1 na direção do eixo X, eu vou ter aqui um vetor EX1 apontando para a esquerda. Como o campo elétrico é KQ dividido pela distância ao quadrado, e a distância entre este ponto e esta carga e este ponto e esta outra carga é igual, a constante é sempre igual, e a carga desses dois corpos é igual, eu tenho que EX1 e EX2 são numericamente iguais. Se um aponta para a direita e o outro aponta para a esquerda, um é positivo e o outro é negativo. Então, estes vetores se cancelam. Vai sobrar, então, a contribuição no eixo Y desse campo elétrico. Então, nós vamos decompor aqui. E2 vai ficar EY2 apontando para cima e o E1 EY1 apontando também para cima. Então, o campo elétrico resultante ele vai estar apenas na direção do eixo Y e apontando para cima, porque é a soma vetorial desses dois campos, né? O campo EY1 e EY2. Como eles são iguais, na expressão 5.8 nós temos o K, a constante K, a carga, o Y que seria a distância, dividido então, o Y aqui nesse caso é a distância do ponto à origem, né? A distância do ponto à origem é 4. Dividido pela distância entre a carga e o ponto. Tudo isso é elevado a 3 meios. Ou seja, é raiz quadrada desta soma quadrática elevada ao cubo. Como EY1 e EY2
são numericamente iguais por conta desta expressão que nós temos, com a constante igual, a distância é a mesma e as cargas são idênticas, então eu tenho que colocar um 2 aqui, porque eu estou somando dois campos. Então seria essa expressão para este cálculo. Então 2 vezes a constante K, que é 9 vezes 10 a nona Newton, vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. O Y, que nesse caso é 4 centímetros, mas vejam que eu preciso colocar tudo no Sistema Internacional de Unidades. Então, cuidado, você está usando centímetro. Se nós formos dividir por centímetro, tudo bem. Senão nós temos que converter isso para metro. E centímetro para metro, você tem que multiplicar por 10 a menos 2. E aqui o x, que é o 3, né? Mais o y, que é o 4. Por que eu posso colocar 3 direto já? Porque os dois estão em 3. Mas como é elevado ao quadrado, tanto faz se ele é positivo ou negativo, que vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? E lembre-se sempre de colocar a unidade de medida. Lembre-se que campo elétrico pode ser dado em volt por metro ou em newton por coulomb. Todos eles, né, ambos estão no Sistema Internacional de Unidades.